O que leva uma pessoa a cometer atos de extrema brutalidade? Seria o resultado de traumas, distúrbios mentais ou um simples prazer pelo mal? De assassinos em série que aterrorizavam comunidades inteiras, passando por massacres sem sentido, até as mentes brilhantes por trás de esquemas macabros, muitos casos e crimes chocaram e ainda chocam o mundo por sua brutalidade ou frieza. Serão esses crimes que você irá conhecer hoje. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é Piores Crimes Já Descobertos. Jeffrey Dahmer foi um dos assassinos em série mais notórios da história dos Estados Unidos da América. Entre 1978 e 1991, ele assassinou 17 homens, a maioria jovens, em Milwaukee, Wisconsin. Seus crimes eram marcados por uma crueldade extrema, envolvendo abusos, necrofilia e canibalismo. Dahmer atraía suas vítimas para seu apartamento com promessas de dinheiro ou relações. Ele as drogava, estrangulava e, em seguida, praticava necrofilia e desmembrava os corpos. Uma das características mais perturbadoras dos crimes de Dahmer era o canibalismo. Em julho de 1991, Tracy Edwards conseguiu escapar do apartamento de Dahmer e pedir ajuda à polícia. Ele relatou ter sido drogado e levado para o apartamento do assassino. Ao chegar ao local, a polícia encontrou partes de corpos humanos, fotografias macabras e instrumentos utilizados nos crimes. A cena do crime era tão horrível que chocou até mesmo os policiais experientes. A maioria das vítimas eram homens jovens, muitos deles pertencentes a minorias raciais e à comunidade de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, intersexuais, assexuais e demais orientações. Embora tenha sido considerado legalmente são no momento dos crimes, Dahmer apresentava diversos sinais de distúrbios mentais, incluindo psicopatia e necrofilia. Dahmer foi condenado à prisão perpétua por seus crimes. No entanto, ele foi assassinado por outro detento em 1994. O caso de Jeffrey Dahmer teve um grande impacto na cultura popular, gerando diversos filmes, documentários e séries de televisão. No dia 22 de maio de 2017, no final de um show da cantora Ariana Grande na Manchester Arena, em Manchester, Inglaterra, um ataque terrorista foi realizado por um homem-bomba, identificado como Salman Abedi, que detonou um explosivo improvisado no saguão de saída do local enquanto os espectadores, muitos deles crianças e adolescentes, deixavam o concerto. O ataque resultou na morte de 22 pessoas, incluindo crianças, e deixou mais de 100 feridos. Salman Abedi usou um dispositivo carregado com pregos e parafusos para maximizar os danos. Ele morreu no ato ao detonar o explosivo. A ação foi reivindicada pelo grupo extremista Estado Islâmico, embora não tenha ficado claro o grau de envolvimento direto da organização. O incidente foi classificado como um ato de terrorismo. A cidade de Manchester ativou imediatamente os serviços de emergência e segurança, enquanto as autoridades investigavam possíveis cúmplices. O irmão de Salman, Hashem Abedi, foi posteriormente condenado por seu envolvimento no planejamento do ataque. O ataque causou comoção internacional. Um memorial para as vítimas foi realizado, incluindo um concerto beneficente chamado One Love Manchester, organizado por Ariana Grande e outros artistas, arrecadando milhões para as famílias das vítimas. Oh my God. Ariana Grande, profundamente afetada pelo ataque, cancelou parte de sua turnê e se tornou uma voz ativa em apoio às vítimas e em causas contra a violência. Ela recebeu o título de cidadã honorária de Manchester por sua solidariedade e ações após o atentado. O ataque em Manchester é lembrado como um dos atos mais trágicos de terrorismo no Reino Unido nos últimos anos e continua a ser um marco na luta contra o extremismo global. O caso do assassino do Zodíaco é um dos mistérios mais intrigantes e famosos da história criminal dos Estados Unidos da América. Este assassino em série aterrorizou a Califórnia no final dos anos 1960 e início dos anos 1970, cometendo uma série de assassinatos brutais e desafiando a polícia com cartas criptografadas, telefonemas e mensagens misteriosas. Tudo começou em 1968, quando David Faraday e
Betty Lou Jensen foram assassinados em um local deserto em Vallejo, Califórnia. Este foi o primeiro crime atribuído ao Zodíaco. A partir disso, diversas mortes começaram a acontecer na região, todas ligadas ao mesmo autor, no caso o Zodíaco. O assassino enviou cartas para jornais locais, confessando os crimes e ameaçando cometer mais. Algumas cartas continham criptogramas que o assassino alegava revelar sua identidade. Apenas uma parte dessas mensagens foi decifrada. A solução mais famosa, enviada em 1969, dizia: "Eu gosto de matar pessoas porque é muito divertido." Ele assinava as cartas com um símbolo, um círculo com uma cruz dentro, semelhante a uma mira. Testemunhas oculares o descreveram como um homem branco, de cerca de 25 a 45 anos na época, corpulento, usando óculos. Diversas teorias surgiram sobre sua identidade, mas nenhum suspeito foi confirmado. Entre os investigados, Arthur Leigh Allen foi um dos principais, mas as provas nunca foram conclusivas. Em 2020, um grupo de criptógrafos resolveu uma das mensagens do Zodíaco, mas ela não revelou sua identidade. O Zodíaco afirmou ter matado 37 pessoas, mas as autoridades confirmaram apenas 5 assassinatos e 2 tentativas frustradas. O massacre de Hungerford foi um dos tiroteios em massa mais mortíferos da história do Reino Unido, ocorrido em 19 de agosto de 1987, na pequena cidade de Hungerford, Berkshire. O incidente chocou a nação e levou a debates acalorados sobre o controle de armas. Michael Ryan, um homem de 27 anos com problemas de saúde mental, iniciou um tiroteio indiscriminado pelas ruas de Hungerford. Armado com diversos rifles e munição, ele matou 16 pessoas, incluindo sua própria mãe e um policial desarmado, e feriu outras 15 antes de tirar sua própria vida. O evento teve um impacto profundo na sociedade britânica, levando a um debate nacional sobre a violência armada e a saúde mental. O massacre acelerou as discussões sobre o controle de armas no Reino Unido, resultando em leis mais rigorosas para a posse e o uso de armas de fogo. A comunidade de Hungerford ficou marcada pela tragédia, e os sobreviventes e familiares das vítimas tiveram que lidar com as consequências psicológicas do evento. O número de vítimas e a natureza brutal dos crimes chocaram a nação. As vítimas eram pessoas comuns, indo desde crianças até idosos, o que aumentou o sentimento de insegurança. Embora Ryan tivesse problemas de saúde mental, as razões exatas para o massacre nunca foram totalmente compreendidas. Ted Bundy foi um dos assassinos em série mais infames dos Estados Unidos da América, responsável pela morte de dezenas de jovens mulheres na década de 1970. Ele utilizava seu charme e boa aparência para conquistar a confiança de suas vítimas, muitas vezes fingindo estar ferido, com o braço ou a perna engessados para parecer inofensivo. Uma vez que as mulheres se ofereciam para ajudá-lo, ele as sequestrava, abusava delas e as matava de forma brutal. Bundy também era conhecido por retornar aos locais dos crimes para revisitar os corpos e cometer necrofilia. Seus assassinatos começaram em 1974, com as vítimas seguindo um perfil específico: jovens atraentes de cabelos longos e escuros, com riscas no meio, o que muitos acreditam ser uma referência à sua ex-namorada, que ele nunca superou. Bundy operou em vários estados como Washington, Utah, Colorado, Idaho e Flórida, o que dificultou sua captura devido à falta de comunicação entre as autoridades locais. Em fevereiro de 1978, após escapar 2 vezes da prisão, ele foi finalmente capturado. Seu julgamento na Flórida foi amplamente televisionado e ele manteve uma postura manipuladora, tentando se passar por inocente, apesar das evidências. Bundy confessou ter matado 30 mulheres, mas especialistas acreditam que o número real de vítimas seja bem maior, possivelmente passando de 100. Ele foi condenado à morte em 1980 e executado em 1989. O caso de Ted Bundy se tornou emblemático por sua habilidade em enganar e manipular tanto suas vítimas quanto o público.
H.H. Holmes, cujo nome verdadeiro era Herman Mudgett, é considerado um dos primeiros assassinos em série documentados nos Estados Unidos da América. Ele ganhou notoriedade por construir um hotel macabro em Chicago, que ficou conhecido como o Castelo de Horrores, durante a Feira Mundial de 1893. O hotel, projetado e construído por Holmes, era uma estrutura complexa e labiríntica, passagens secretas, quartos sem saída e até mesmo um crematório. Holmes aproveitou a grande quantidade de visitantes que a Feira Mundial atraía para Chicago e usou o hotel como isca para suas vítimas. Holmes atraía suas vítimas para o hotel com promessas de trabalho, investimentos ou simplesmente um lugar para ficar. Uma vez dentro do hotel, Holmes submetia suas vítimas a torturas cruéis antes de assassiná-las. Após os assassinatos, ele desmembrava os corpos e, em alguns casos, vendia os ossos para escolas de medicina. Holmes era um homem inteligente e calculista, capaz de construir um labirinto mortal e enganar as autoridades por um longo período. Ele era um mestre da manipulação e da dissimulação, capaz de passar por uma pessoa respeitável e charmosa. Apesar de ter confessado a 27 assassinatos, o número real de vítimas de Holmes nunca foi confirmado. Ele foi executado na forca em 1896, mas sua história continua a fascinar e a assustar as pessoas até hoje. O massacre de Nanquim foi uma das mais brutais atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Ocorreu entre dezembro de 1937 e janeiro de 1938, após as tropas japonesas capturarem a cidade de Nanquim, então capital da China. Estima-se que cerca de 200.000 a 300.000 pessoas foram mortas e milhares de mulheres foram violentadas, tornando-se um dos piores crimes de guerra do século XX. Nanquim caiu em 13 de dezembro de 1937, após uma batalha contra as tropas chinesas que defenderam a cidade por semanas. A resistência chinesa foi rapidamente esmagada e a cidade ficou vulnerável ao exército japonês. A brutalidade foi em parte uma tentativa de intimidar a China e garantir a submissão do país à ocupação japonesa. Além disso, havia uma mentalidade de desumanização dos chineses. Soldados japoneses capturaram e executaram indiscriminadamente prisioneiros de guerra, homens civis e até adolescentes. Muitos foram mortos em valas comuns, por tiros ou decapitações, em cenas descritas como macabras por testemunhas. Mulheres de todas as idades, incluindo crianças e idosas, foram abusadas por soldados japoneses. Estima-se que até 20.000 mulheres tenham sido violentadas. Muitas foram mutiladas ou mortas após os ataques. A cidade foi saqueada, templos, casas e negócios foram destruídos. Alguns estrangeiros, incluindo missionários e diplomatas, criaram a zona de segurança de Nanquim, onde cerca de 250.000 civis buscaram refúgio. Entre esses heróis estava John Habe, um empresário alemão membro do Partido Nazista, que usou sua posição para proteger milhares de vidas. Até hoje, o massacre é um ponto de tensão entre a China e o Japão. Após a Segunda Guerra Mundial, o Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente condenou vários oficiais japoneses por crimes de guerra. O massacre de Nanquim é lembrado anualmente na China em cerimônias oficiais. Joe Metheny foi um assassino em série americano conhecido por sua história perturbadora e bizarra. Apelidado de o Serial Killer Cannibal, ele cometeu crimes brutais na década de 1990 em Baltimore, Maryland. Metheny não apenas assassinava suas vítimas, mas também afirmou que usava parte dos corpos em hambúrgueres que vendia para pessoas desavisadas. Metheny começou a assassinar em 1994 após descobrir que sua namorada o havia deixado, levando o filho do casal com ela. Ele inicialmente saiu para procurá-los, mas acabou tirando a vida de outras pessoas. Ele atraía pessoas vulneráveis, como moradores de rua, viciados em drogas e garotas de programa, para locais isolados. Depois, os atacava brutalmente. Metheny alegou que cortava pedaços das vítimas, moía a carne e misturava com carne de porco e boi. Ele usava essa mistura para vender hambúrgueres, servindo-os em barracas ao longo da estrada. Segundo ele, a carne humana tinha o gosto semelhante ao da carne de porco. Metheny foi preso em 1996, quando uma potencial vítima conseguiu escapar e denunciar o ataque à polícia. Durante o interrogatório, ele confessou não apenas os assassinatos, mas também os atos de canibalismo. Em 2017, 20 anos após sua prisão, ele foi encontrado sem vida em sua cela.
Pedro Alonso Lopes, conhecido como o Monstro dos Andes, é um dos piores assassinos em série da história. Ele confessou ter matado e abusado de mais de 300 crianças, principalmente meninas, em países como Colômbia, Equador e Peru. Pedro se aproximava de meninas pobres, entre 8 e 12 anos, pedindo ajuda ou informações. Em seguida, as levava para lugares isolados, as espancava, violentava e as estrangulava. Quando estava no Equador, ele acabou sendo preso e lá confessou ter matado mais de 100 meninas. Em 1998, foi libertado de um centro psiquiátrico por ser considerado saudável. Desde então, seu paradeiro é desconhecido e a Polícia Internacional continua procurando por ele. O caso de Pedro Alonso Lopes é um dos mais chocantes da história do crime. Ele representa o lado mais sombrio da natureza humana e nos faz questionar como alguém pode cometer tantos crimes cruéis como ele cometeu. Harold Shipman era um médico britânico que se tornou um dos maiores assassinos em série da história. Conhecido como Doutor da Morte, ele foi condenado por matar pelo menos 15 de seus pacientes idosos. No entanto, investigações posteriores indicam que o número real de vítimas pode ultrapassar 250. Shipman geralmente escolhia pacientes idosos, muitas vezes em estado terminal para não levantar suspeitas. Ele injetava doses letais de morfina em suas vítimas, falsificando os atestados de óbito e atribuindo as mortes a causas naturais. Shipman tinha grande conhecimento médico e conseguia manipular os registros de seus pacientes para encobrir seus crimes. Como médico, Shipman era uma figura respeitada na comunidade, o que dificultava que suas ações fossem questionadas. As famílias dos pacientes confiavam em Shipman. A polícia começou a investigar Shipman após a morte de uma de suas pacientes. Análises das causas das mortes e das alterações nos registros médicos levaram à condenação de Shipman. Em 2004, Shipman foi encontrado morto em sua cela, após se enforcar. O caso de Harold Shipman chocou o mundo e levantou diversas questões sobre a segurança dos pacientes e a importância de investigar mortes suspeitas. Esse é o vídeo, desse seu like. Beijão, falei, tchau.